Em uma região montanhosa na Turquia, arqueólogos fizeram uma descoberta que obrigou especialistas do mundo inteiro a reconsiderarem parte da história da humanidade. À primeira vista, o local não parecia muito diferente de outras ruínas antigas espalhadas pelo planeta. Algumas pedras gigantes emergiam do solo, enquanto outras permaneciam enterradas sob séculos de terra e vegetação. Mas conforme as escavações avançavam, ficou claro que aquela não era uma descoberta comum. O sítio arqueológico ficou conhecido como Göbekli Tepe. O problema era sua idade. As análises indicavam que aquelas estruturas haviam sido construídas há mais de 11 mil anos, numa época em que os seres humanos ainda eram considerados caçadores-coletores. Segundo o que os historiadores acreditavam até então, sociedades capazes de erguer monumentos tão complexos simplesmente não deveriam existir naquele período. Mesmo assim, ali estavam enormes pilares de pedra cuidadosamente esculpidos, alguns pesando várias toneladas e decorados com figuras de animais. Quanto mais os pesquisadores estudavam o local, mais perguntas surgiam. Quem construiu aquilo e como essas pedras foram transportadas? E por que uma obra tão monumental foi erguida milhares de anos antes do surgimento das primeiras cidades conhecidas? Até hoje, Göbekli Tepe continua sendo uma das maiores enigmas da arqueologia moderna. Mas esse está longe de ser o único mistério enterrado sob a terra. No deserto peruano existe uma descoberta que desafia a lógica de uma maneira completamente diferente. Espalhadas por uma vasta região árida estão as famosas linhas de Nazca, desenhos gigantescos criados diretamente no solo há muitos séculos. Algumas figuras representam macacos, pássaros e aranhas. Outras formam linhas retas que se estendem por quilômetros. O mais intrigante é que muitas dessas imagens só podem ser observadas adequadamente do céu. Hoje isso parece algo simples graças aos aviões e satélites, mas quando essas figuras foram criadas, não existia nenhuma forma conhecida de observá-las daquela perspectiva. É justamente esse detalhe que transformou Nazca em um dos maiores mistérios arqueológicos do planeta. Pesquisadores acreditam que as linhas possuíam algum significado religioso ou cerimonial, mas ainda não existe consenso sobre sua verdadeira finalidade. E quanto mais perfeitos os desenhos parecem, mais difícil se torna imaginar como foram planejados e executados. Décadas de estudo ajudaram a responder algumas perguntas, mas as mais importantes ainda continuam sem respostas. Em 1974, uma descoberta acidental na China revelou outro mistério impressionante. Agricultores cavavam um poço quando encontraram fragmentos de uma antiga estátua. O que ninguém imaginava era que aquela seria apenas a primeira peça de algo muito maior. Escondido sob a terra estava um exército inteiro. Milhares de soldados da terracota permaneciam alinhados exatamente como haviam sido colocados mais de 2000 anos antes. Havia arqueiros, generais, cavalos e carruagens, todos posicionados para proteger o túmulo do primeiro imperador da China. O mais impressionante não era apenas a quantidade de estátuas, era o nível de detalhe. Os pesquisadores perceberam que praticamente nenhum rosto era idêntico ao outro. Cada guerreiro parecia representar uma pessoa diferente. Mas existe outro detalhe que torna essa descoberta ainda mais misteriosa. Grande parte do complexo permanece fechada até hoje. Algumas áreas ainda não foram escavadas porque os arqueólogos temem danificar artefatos que podem estar preservados em seu interior. Isso significa que, mesmo depois de décadas de pesquisas, ninguém sabe exatamente tudo o que continua escondido sobre aquele local, e talvez as respostas permaneçam enterradas por muitos anos. Outro objeto encontrado na Europa também deixou especialistas intrigados. Conhecido como disco de Nebra, ou Nebra, ele foi descoberto na Alemanha e parecia apenas uma peça metálica antiga. Mas após uma análise mais detalhada, os pesquisadores perceberam que estavam diante de algo extraordinário. O disco apresenta símbolos que parecem representar o Sol, a Lua e as estrelas. O problema é que ele possui cerca de 3.600 anos de idade. Se as interpretações estiverem corretas, isso significa que os povos da Idade do Bronze possuíam conhecimentos astronômicos muito mais avançados do que se imaginava anteriormente. Até hoje, os especialistas discutem qual era sua verdadeira função. Alguns acreditam que era utilizado para observações do céu. Outros defendem que possuía um significado religioso. Mas ninguém sabe ao certo, e talvez essa seja a característica mais fascinante dos grandes mistérios arqueológicos. Cada descoberta responde uma pergunta sobre o passado, mas cria várias outras perguntas no lugar. Göbekli Tepe, as linhas de Nazca, o exército de terracota e o disco de Nebra mostram que ainda existem capítulos inteiros da história humana que permanecem incompletos. E se essas descobertas já conseguiram surpreender arqueólogos do mundo inteiro, a pergunta que fica é simples: quantos segredos ainda permanecem enterrados esperando para serem encontrados? E se você gosta de histórias, curiosidades e mistérios reais que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o passado,
Inscreva-se no canal porque toda semana nós exploramos novos enigmas da humanidade. Até o próximo vídeo.